Oi, pessoal. Eu sou o Rogério, faço parte da equipe da residência pedagógica. Vocês não tiveram a oportunidade de ter aula com a gente no começo do ano, que nem vocês tiveram com a professora Sandra, mas a gente está fazendo um projeto junto com ela. Atualmente estamos com os terceiros anos do ensino médio, mas ficamos responsáveis por trabalhar com vocês o Reino Fungi, Reino Plantae e uma parte do Reino Animal. Hoje a nossa aulinha vai ser sobre o Reino Fungi, eu e o Caio vamos dar ela. A gente vai dividir a aula em em duas partezinhas, eu dou uma parte, ele vai dar outra, e aí a gente vai seguindo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, e o Caio vai falar um pouquinho agora, e aí a gente inicia a nossa aula. E aí, galera, eu sou o Caio, também sou aluno de Ciências Biológicas da UNP e fazemos parte do programa da Ciência Pedagógica. E hoje a gente vai falar com vocês um pouquinho sobre o reino Fungi. Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Não vai ser uma aula tão grande, para não ficar tão chata. É mais uma revisão, que vocês já viram isso no começo do ano, né? Mas vamos lá, então, começando com o reino Fungi. Quem são os fungos? Vocês saberiam me dizer? Provavelmente muitos vão dizer o cogumelozinho aqui, que esse aqui é bem característico, né, desse reino. Também é bem conhecido de alguns desenhos, como, por exemplo, o Mario. Mas a gente vai ver que não existe só esse tipo de fungo. Há outros tipos e eles têm grande importância na nossa vida. Vocês vão ver aqui no decorrer da aula. Mas vamos começar então com os representantes. Primeiro nós temos os cogumelos, que eles são bem característicos desse reino, vocês provavelmente conhecem, já devem ter visto. Vale ressaltar que essa estrutura que a gente vê é a estrutura reprodutiva do fungo. Ele não é isso aqui sempre. Isso aqui é só quando vai ocorrer a reprodução que aparece. Vocês vão compreender um pouquinho mais sobre essa estrutura corporal, mas ela só vai aparecer quando for a época da reprodução. Vocês já viram aqui outro também que eu passei sem querer, que é a levedura. A levedura a gente não consegue ver a olho nu, que nem a gente consegue ver os cogumelos. Ela tem um importante papel. Vou falar para vocês um pouquinho daqui a pouco. Temos também os bolores. Os bolores vocês provavelmente sabem quem são, devem ter visto já na casa de vocês. Aqui acontece, o que acontece? Geralmente eles contaminam alimentos com os esporos e o fungo se desenvolve em cima desses alimentos, que é conhecido mofo também pela gente. Geralmente contaminam alimentos rico em carboidratos e alimentos ácidos. Tem que ter cuidado, porque isso aqui possibilita a contaminação de outras frutas, se deixá-las juntas. Ele, como produz esporos, os esporos vai pelo ar, contaminando outros alimentos. Temos também a orelha de pau, que ela não é tão vista com tanta facilidade, mas é bem bonitinha. Ela lembra uma orelhazinha aqui, essas estruturas aqui que crescem em cima de árvores. Bom, vistos os representantes, cogumelos, leveduras, bolores, orelhas de pau, cada um com a sua função. Vamos compreender um pouquinho sobre as características gerais desse reino, o reino Fungi. O que o define como sendo um reino? Bom, os fungos eles podem viver no solo, na água ou no corpo de outros seres. No corpo de outros seres, eles podem causar doenças, como o pé de atleta, micoses na unha, talvez vocês já tenham visto também. Eles são eucariontes. O que quer dizer que eles são eucariontes? O material genético dele é delimitado por uma membrana, que é a carioteca. Vimos que nos procariontes isso não ocorre. Eles têm organelas membranosas, têm um citoesqueleto. Geralmente não. Os procariontes não têm esse citoesqueleto, não têm essas organelas membranosas. Os eucariontes também têm ribossomos mais complexos do que os procariontes, fazendo com que os fungos sejam eucariontes. Eles podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares. Unicelulares geralmente são as leveduras e multicelulares o restante dos outros fungos. Isso não é regra, mas porque tudo na biologia é exceção, né? Mas geralmente é isso. Unicelulares são as leveduras e multicelulares os restantes dos outros fungos. A forma de alimentação dele é heterotrófica extracorpórea. Mas como é que é isso? Heterotrófica não produz o seu próprio alimento como a gente conhece nas plantas. As plantas são autrótrofas, produzem seu próprio alimento. E extracorpórea, como isso é feito? Eles vão lançar uma enzima aonde eles querem. Por exemplo, se um esporo caiu numa fruta e começa a se desenvolver, o que eles vão se alimentar, eles vão lançar essas enzimas, as enzimas vão fazer a degradação, a digestão, e eles reabsorvem esses nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, beleza?
Além disso, podem ser saprofágicos ou parasitas. Saprofágicos são decompositores, são extremamente importantes na ciclagem de nutrientes para a manutenção da vida de plantas e muitas florestas, biomas, eles são extremamente importantes. Ou podem ser parasitas, causam doenças. Como eu já falei, pé de atleta, tem outras doenças que eu vou falar para vocês mais para frente e vocês vão ver um pouquinho melhor sobre isso. Bom, gente, além disso, a parede celular deles é de quitina e a reserva energética é o glicogênio. Isso aqui é muito importante ressaltar, uma característica bem importante que as provas podem cobrar, porque geralmente há a comparação do reino planta, do fungo e do animalia. Sempre acham que o reino planta é mais próximo do reino animal do que o reino fungo, mas isso não acontece. Nossa reserva energética do reino animal é o glicogênio, assim como os fungos. Isso faz com que ele fique mais próximo no cladograma da gente. Já no reino plantar, a reserva energética deles é o amido. Então, distanciando eles um pouco mais do nosso parentesco. Beleza? A organização corporal dos fungos. Bom, ela é bem característica do grupo. Ele é formado por filamentos, que são denominados hifas. O que são os filamentos? Nada mais são do que, imagina vários fios, todos entrelaçados juntos, assim, formando um grande aglomerado. Eu vou mostrar a imagem, vai ficar melhor para ser visto. Essas hifas, esse conjunto de aglomerados de várias hifas vão formar o que a gente conhece como micélio. Então, conjunto de hifas vai ser o micélio, certo? Essas hifas, elas podem ser septadas ou cenocíticas. Septadas, que vai possuir septos na divisão, vou mostrar na imagem, vai ficar melhor. Ou cenocítica, que não tem septo. Elas podem ser dicarióticas ou monocarióticas. Dicarióticas apresentam 2 núcleos por septo ou quando não há septo. E monocariótica apresenta um núcleo só. Vou mostrar na imagem, vai ficar melhor para ser visto. Aqui, ó. Nós temos as hifas, esse conjunto de hifas é denominado de micélio. As hifas, deixa eu já botar outra imagem, elas podem ser septadas, tá vendo esses pequenos septos aqui, ó? Ou não septadas, que nem essa imagem aqui de baixo. Elas podem ser dicarióticas, com 2 núcleos, ou monocarióticas, a gente só vê um núcleozinho aqui, ó. Entendeu essa parte? Conjunto de hifas é micélio. As hifas formam o corpo, esse corpo de frutificação aqui do fungo. E elas podem ser septadas ou não, dicarióticas ou monocarióticas. Além disso, o micélio ele pode ser reprodutivo, ou corpo de frutificação, como eu falei para vocês. Ou pode ser vegetativo, que é mais para absorção. Vamos ver as imagens aqui, ó. Como eu falei para vocês, o corpo de frutificação ou reprodutivo, que é essa estrutura aqui, só vai aparecer quando estiver na época de reprodução, para a produção de esporos. E ó, vale ressaltar que eu não falei anteriormente, mas as hifas, elas se estendem por todo o substrato em que ela está aderido. É por isso que não é simplesmente você chegar, pegar um alimento, essa parte aqui está com fungo, vou tirar essa parte e vou comer. Não, tem que ter cuidado, porque as hifas, elas se estendem por toda a superfície que ela está aderida, e isso a gente não consegue ver, porque é muito pequenininho, né? Microscópico, não dá para ver. Então tem que ter cuidado na alimentação, porque os fungos eles podem ser tóxicos, produzem toxinas. Muita gente fala, fungo alucinógeno e tal, mas não é simplesmente isso, não é sempre isso. Tem que ter cuidado, não é qualquer fungo que você pode pegar e falar, vou comer, porque existem fungos que são comestíveis. Isso geralmente são especialistas que conseguem ver se pode comer ou não, porque pode ser muito perigoso, eles produzem toxinas que podem levar à morte. Aqui é um tipo de corpo de frutificação, é bem bonitinho, bem característico dos fungos. E aqui é um vegetativo. Apesar de dar para ver aqui o corpo de frutificação, eles estão aderidos no substrato e as suas hifas são estendidas para sua manutenção onde eles estão, beleza? Os principais grupos, quem vai trabalhar vai ser o Caio, e eu volto daqui a pouquinho com vocês. Então, como o professor Rogério falou, agora a gente vai ver os principais grupos que compõem o reino fungi. E aqui a gente tem um cladograma desses 4 principais grupos mostrando a filogenia, ou seja, o parentesco que ele tem um com os outros, mostrando que o primeiro ali que surgiu, o mais basal, é o quitridiomiceto. Depois houve o surgimento do zigomiceto,
depois do ascomiceto e do basidiomiceto. Lembrando que esses dois grupos aqui foram os mais estudados e são os grupos que geralmente são cobrados em provas. A gente vai explicar um pouquinho sobre cada um deles a seguir. Então, o primeiro grupo, o Chytridiomyceto, é predominantemente aquático. E é um grupo também que pode ser uni ou multicelular, ou seja, podem ser encontrados com uma célula ou com várias células. Entretanto, eles apresentam aqui, hifas cenocíticas, ou seja, elas não possuem septo, como o professor Rogério já explicou anteriormente. Então, nós vamos encontrar esse grupo com hifas cenocíticas. Uma característica desse grupo é que a maioria são saprófagos, ou seja, eles são decompositores, e como eles estão ali predominantemente no meio aquático, eles vão ser decompositores de plantas, algas, protozoários e alguns animais. E também podem ser parasitas. Importante também dizer que são fungos que possuem flagelos, o que faz sentido quando estão predominantemente encontrados no meio aquático. O próximo grupo é o zigomiceto, que é o conhecido como os bolores, o bolor negro do pão, que é bastante conhecido porque já vimos, às vezes esquecemos aquele pão ali por um tempo, e o fungo com os esporos, aquele esporo germina e ele começa a se desenvolver. Entretanto, esse fungo ele não vai ter ali corpos de frutificação. O que a gente vê aqui são os esporângios liberando esporos que vão ser produzidos assexuadamente, ou seja, a gente não tem aqui o encontro de gametas. A maioria, nesses casos, também são saprófagos e alguns são parasitas, e eles são decompositores de matéria orgânica. Não formam corpo de frutificação, como eu falei, apesar de ter a haste com esporângio que vai produzir esporos. E as hifas são cenocíticas, ou seja, elas não possuem septos. O próximo grupo, e é um grupo bastante conhecido, ele pode ser encontrado de duas formas. Dessa forma aqui, que a gente chama de ascomiceto, que forma o asco, ou em forma de levedura, que é unicelular. O ascomiceto, o asco aqui, geralmente, na maioria das vezes, são multicelulares. Por isso que eles podem ser considerados, no caso de leveduras, podem ser encontrados unicelulares ou multicelulares, no caso aqui desse fungo. Nesse grupo, as hifas são septadas. No caso desse fungo aqui, as hifas são septadas, ou seja, elas possuem septo. Apesar de serem hifas septadas, existem poros que vão fazer a comunicação entre o citoplasma para a troca de nutrientes e alimento por toda a hifa e o micélio. São exímios decompositores e são importantes quando se fala do processo de reciclagem de matéria orgânica do meio ambiente. E um exemplo bastante conhecido é a Saccharomyces cerevisiae, que é aquele popular fermento de padaria ou fermento biológico, ou seja, a gente compra a levedura e a gente usa para poder, por exemplo, fazer com que o pão cresça. A partir do momento que ocorre a fermentação, o que acontece? É liberado gás carbônico, e esse gás carbônico faz com que o pão, com que o bolo cresça. O outro grupo também bastante conhecido e bastante estudado é o basidiomiceto. O basidiomiceto, eles apresentam também esses corpos de frutificação, entretanto, o ascomiceto apresenta em forma de cálice, já os basidiomicetos em forma de guarda-chuva. Eles são conhecidos como os cogumelos, são saprófagos, saprófitas, são conhecidos como cogumelos. Algumas espécies são saprófitas, algumas são comestíveis, como shiitake, shimeji, e, entretanto, alguns também podem ser tóxicos e alucinógenos, como o professor Rogério já tinha falado. Nesse grupo, as hifas são septadas. O fungo ele pode se reproduzir de duas formas, de forma assexuada por mitose, ou seja, ali você não vai ter um encontro de gametas, você vai ter a produção de esporos, mas essa produção de esporos vai ser por mitose, e esses esporos podem ser liberados e vão germinar formando novos fungos. Por fragmentação, você tem ali
o fungo, e aí, por ação mecânica, às vezes, do vento, esse fungo se quebra, esses micélios eles se quebram e acabam caindo em outro lugar. Se esse fungo cair em um lugar propício para a sua reprodução, para o seu crescimento e desenvolvimento, ali ele vai crescer e se desenvolver. Ou para o brotamento, você tem ali também o fungo, as hifas, a hifa acaba, daquela hifa acaba brotando uma outra hifa que geralmente cai. Se ela cai num espaço também que é propício para o seu desenvolvimento, ela começa a germinar e se desenvolver. Ou por produção de esporos. Entretanto, essa produção de esporos aqui, ela não envolve conjunto de gametos, por isso que a gente chama de assexuada. Um exemplo de reprodução assexuada a gente encontra nos zigomicetos, que vai possuir esporangióforos, que é essa estrutura aqui. Os esporangióforos vão produzir esporos por mitose, que serão haploides. Já na forma sexuada, a gente vai ter a meiose zigótica por meio de plasmogamia, que é a fusão de citoplasmas, por meio de cariogamia, que é a junção de núcleos, e por meiose, que esses núcleos sofrerão meiose futuramente. Eu vou explicar isso melhor no ciclo, porque vai fazer mais sentido para vocês verem como que realmente funciona. Um exemplo do grupo que faz reprodução sexuada são os basidiomicetos, que vão possuir os basídeos, que produzirão os basidiósporos. Então, aqui a gente consegue ver a estrutura reprodutiva do fungo, que são os basídeos, e aqui embaixo nós teremos os basidiósporos, que são os esporos. Lembrando que essa estrutura aqui, essa estrutura reprodutiva, ela só aparece quando o fungo começa a entrar em reprodução sexuada. Tá, mas então como que é esse ciclo de vida? Como que faz pra gente, como que funciona? Como que realmente acontece toda essa reprodução que a gente falou anteriormente? A gente vai começar explicando a parte pelo fungo aqui desenvolvido, porque aí a gente consegue estudar o ciclo inteiro. Então aqui nós temos as hifas e o conjunto de hifas, nós temos os micélios, certo? A partir do momento que começa a reprodução sexuada, esses micélios, esse fungo, ele irá produzir o corpo de frutificação, que é esse em laranja aqui. Esse corpo de frutificação a gente dá o nome de ascocarpo. Aqui no ascocarpo nós temos as hifas. Essas hifas, elas possuem dois núcleos. A gente consegue ver aqui, um núcleo amarelo e um núcleo vermelho. Esses núcleos irão fundir, ou seja, começou a reprodução sexuada, irão fundir. Como que a gente dá o nome dessa fusão de núcleos? A gente dá o nome de cariogamia. A gente tinha dois núcleos haploides. Esses núcleos irão fundir por cariogamia, irão produzir aqui um zigoto, que agora vai ser diploide. Esse zigoto ele vai sofrer meiose zigótica, ou seja, uma meiose reducional. A gente tinha uma célula que se dividiu formando duas células e se dividiu formando quatro células. Então, a gente tem aqui quatro células. Essas quatro células elas serão haploides. Essas quatro células sofrerão mitose. Então, a gente tinha quatro células que se dividiram e agora temos 8 células. Essas 8 células aqui agora vão formar os ascósporos, que estão dentro dos ascos. Esses ascósporos futuramente serão liberados, e aí, se caírem em um ambiente propício para o seu desenvolvimento e germinação, esses esporos começarão a germinar, começarão a se desenvolver, formando novas hifas e novos micélios. Aqui a gente, não, apesar de termos o sexo, apesar de termos reprodução sexuada, aqui a gente não tem sexo feminino e sexo masculino. A gente dá o nome de positivo ou negativo. Em qualquer um dos dois aqui, pode ser positivo ou negativo. Então, supondo que foi liberado esse ascósporos, que é o nome do esporo que a gente dá, esses esporos germinaram e formaram novas hifas e novos micélios. Por feromônio, um fungo pode acabar atraindo o outro. Se houver compatibilidade entre esses fungos, eles irão fundir o seu citoplasma. E o nome dessa fusão a gente dá de plasmogamia.
Ou seja, ali a gente teve um micélio que se encontrou com outro micélio de fungos diferentes. Entretanto, ao se encontrarem por feromônios, a serem atraídos por feromônios, havendo compatibilidade, essas hifas irão se fundir, juntando seu citoplasma. A partir dali, a gente tinha uma hifa aqui, monocariótica. Agora, aqui, quando eles se fundiram com plasmogamia, nós temos hifas dicarióticas com 2 núcleos. Quando começa a reprodução sexuada, que houver a junção, que vai haver a junção desses núcleos, a gente tem então aqui a formação do corpo de frutificação, o ascocarpo, e depois nós temos o ciclo todo novamente. Então, revisando, nós vamos ter o ascocarpo, Então, revisando novamente, nós vamos ter o corpo de frutificação do ascocarpo, os núcleos irão se fundir, formando um zigoto. Esse zigoto vai sofrer meiose reducional, formando 4 novos núcleos. Esses novos núcleos irão sofrer mitose, formando 8 núcleos. Esses 8 núcleos formarão novas células, que serão chamadas de ascósporos. Esses ascósporos serão os esporos que serão liberados, que poderão germinar ou não, dependendo do ambiente em que se encontram, um ambiente propício. Havendo o desenvolvimento desses esporos, novas hifas e novos micélios, por feromônios, uma hifa pode acabar encontrando outra e, havendo compatibilidade, essas hifas irão se fundir. Ou seja, você tem aí a junção de 2 citoplasmas, ou seja, a gente chama isso de plasmogamia. E a partir daí, a gente tem o ciclo completo do ascomiceto. Aqui uma imagem melhor para a gente poder ver a estrutura do ascocarpo, das hifas. Então, aqui a gente tem a estrutura dos micélios e das hifas. A partir do momento que começa a reprodução sexuada, a gente tem a formação do ascocarpo. As células irão se fundir por cariogamia, formando um núcleo 2N diploide. Esse núcleo sofrerá meiose reducional. Depois, os 4 núcleos sofrerão mitose, e aí serão produzidos novos ascósporos. Esses ascósporos poderão ser liberados, germinando e formando novos fungos. Agora, a gente vai falar um pouquinho do base de homiceto. Por que a gente estuda esses 2 grupos? Porque eles são os principais e são os que geralmente são cobrados em provas. Por isso que é importante saber o ciclo de vida deles, o ciclo de reprodução. Começando também aqui, já pelos corpos de frutificação, a partir do momento que começa a reprodução sexual dos bases de homicetos, vai haver a formação desse corpo de frutificação, que a gente dá o nome de base de ocarpo. Lá no ascomiceto, a gente tinha o corpo de frutificação em forma de cálice, o ascocarpo. Aqui, em forma de guarda-chuva, o base de ocarpo. O base de ocarpo vai conter aqui essas lamelas. Na ponta dessas lamelas, a gente vai ter o quê? As hifas com 2 núcleos. Esses 2 núcleos vão o quê? Se fundir. A gente tem um vermelho e um amarelo. Esses núcleos haploides vão se fundir por cariogamia, formando um zigoto diploide. A mesma coisa do outro grupo. Esse núcleo, esse zigoto 2N, vai sofrer meiose zigótica, ou seja, a gente tem uma célula que vai se dividir em 2, depois vão se dividir em 4. Teremos agora 4 células. Essas 4 células, elas serão e formarão novos esporos que serão chamados de bases diósporos. Lembrando que esses bases diósporos serão liberados e poderão germinar ou não. Esses bases diósporos, eles são haploides, porque como a gente está falando de meiose reducional, a gente tem diminuição no material genético. Esses bases diósporos vão ser liberados e vão germinar e se desenvolver. A partir do momento que eles encontram um lugar propício para o seu germinação e desenvolvimento, eles vão começar a crescer, formar novas hifas e novos micélios. Aqui a gente consegue ver isso. Ou seja, houve a germinação dos bases diósporos. Essas novas hifas, elas vão crescer e se desenvolver. Por feromônios, elas podem acabar encontrando outros fungos de outras espécies. Se houver compatibilidade entre elas, elas irão se fundir
citoplasma com citoplasma. Assim, a gente dá o nome de plasmogamia. A partir desse momento, a gente vai ter hifas dicarióticas. Antes, a gente tinha aqui hifas haploides, monocarióticas. Quando essas hifas se fundem, citoplasma com citoplasma, por plasmogamia, agora elas vão ser dicarióticas. A partir do momento que esse fungo vai entrar em reprodução sexuada, ele forma o corpo de frutificação base de ocarpo, e aí o ciclo começa novamente. Importante lembrar que, qual a diferença, então, lá do ascomiceto e do basidiomiceto? Aqui no ascomiceto, a gente vai ter a lei da meiose, depois a gente vai ter a mitose, e no final teremos 8 núcleos, 8 células diferentes. Aqui, no basidiomiceto, nós teremos apenas 4. As células, o zigoto, ele sofrerá apenas a meiose reducional. Aqui mostrando um pouco melhor, então, né, o basidiocarpo, que é a parte reprodutiva. Teremos aqui as lamelas. Na ponta das lamelas, aqui, ó, a gente vai ter, então, a fusão de núcleos por cariogamia. Esses núcleos irão se dividir por meiose adicional, formando 2 células, depois 4. Esses núcleos irão migrar para o interior das projeções, que vão formar os basidiósporos. Esses basidiósporos, então, que são os esporos, serão liberados, podendo germinar e desenvolver-se em novos fungos. Os líquens nada mais, nada menos então, do que a associação simbiótica entre os fungos com algas verdes e cianobactérias. Aqui a gente consegue ver, na lâmina microscópica, os fungos, os micélios e as células da alga aqui. Aqui é um corte transversal de um líquen, e aqui a gente consegue ver que o líquen ele é formado por camadas. A gente tem a gente tem um corte superior, ou seja, a parte que é representada aqui pelo fungo, a camada fotobionte, que é a camada que vai ter as células da água ou das cianobactérias, e elas ficam na superfície justamente porque elas precisam fazer fotossíntese. Depois nós temos aqui a medula do fungo, que é composta pelos micélios e as hifas, e o córtex inferior. Quando há, por exemplo, chuva, por que a gente, quando chove, vê os líquens, eles ficam bem verdinhos? Porque ali você tem água. Então, acaba que a camada fotobionte ela fica mais evidente. Essa associação é uma associação com os fungos ascomicetos. Na maioria das vezes, é com esse grupo. Como eu falei, esse grupo possui camadas, diferentes camadas, sendo a camada fotobionte fica mais na parte ali superior, porque ela precisa receber luz para poder fazer a sua fotossíntese, porque possui clorofila. Aqui a gente consegue ver, importante dizer que essa associação é uma relação ecológico-mutualística, no qual ambos os grupos, tanto o fungo quanto as cianobactérias e as células das algas verdes, se beneficiam. Essa relação ela pode ser obrigatória ou não. No caso do líquen, é uma relação obrigatória, porque para o líquen existir, precisa ter o fungo com as cianobactérias ou as algas. Tá, se é uma relação mutualística no qual ambos se beneficiam, como que ocorre então esse benefício? As algas verdes e cianobactérias possuem clorofilas. Essas clorofilas, ao receber a luz, elas irão fazer fotossíntese. Acontecerá o processo de fotossíntese, que é a produção de açúcar e glicose. Esse açúcar e essa glicose produzida, ela vai ser consumida um pouco pelos fungos. Entretanto, os fungos também darão, por exemplo, proteção, água e sais minerais para as algas verdes e cianobactérias, que também são importantes e usam também para o seu desenvolvimento. Aqui um pouco mais de tipos diferentes de líquens que a gente vê. A gente vê em árvores, em rochas, em troncos, em folhas. Outra associação também importante quando se fala de fungos são as micorrizas, que é uma associação entre fungos e as raízes das plantas. Mas os fungos são danosos, eles vão matar a planta. Nesse caso, não. Nesse caso, também é uma reação mutualística, porém não obrigatória. No caso lá dos líquens, é uma relação obrigatória. Aqui, não. Porém, aqui, ambos os grupos também se beneficiam, tanto as plantas
quanto os fungos. O que acontece? Os fungos nas raízes eles irão potencializar a absorção de nutrientes para as plantas. Ou seja, eles vão ali também dar para as plantas, como eles estão entrelaçados nas raízes, e as raízes que são responsáveis por absorver água, sais minerais e outros nutrientes, os fungos ajudarão nessa absorção, principalmente quando a planta estiver em um lugar que seja pobre de nutrientes. No outro lado, as plantas irão ali fazer fotossíntese e irão fornecer energia para a multiplicação desses fungos. Agora o professor Rogério vai falar um pouco sobre as importâncias ecológicas. Oi, pessoal, voltei. Vamos falar um pouquinho sobre as importâncias econômicas e ecológicas, ver o quanto eles são importantes para a gente. Primeiro, os fungos eles são decompositores. O que isso quer dizer? É muito importante porque eles são responsáveis por repor os nutrientes no solo. Eles degradam aquela matéria orgânica morta e repõem no solo os nutrientes necessários para a manutenção das vidas de plantas, de animais e, consequentemente, a nossa vida, porque a gente necessita das plantas para o nosso processo de respiração, né? Além disso, são responsáveis pela fermentação, no desenvolvimento do pão, de vinho, cerveja, pão que a gente costuma comer diariamente, cerveja que os pais tomam nos finais de semana, a gente também toma, algumas pessoas, os maiores de 18, né? Mas a fermentação, o que quer dizer? Ela nada mais é do que a produção de gás carbônico, que vai fazer com que ocorra, por exemplo, no pão, esse estufamento, esse crescimento do pão, a produção de bolos também, vai pegar o açúcar, a glicose, quebrar essa glicose, que tem 6 carbonos, em 2 moléculas de 3 carbonos, que é o ácido pirúvico, e a partir disso vai ocorrer a produção do etanol, que é o álcool, e nessa produção vai ocorrer a liberação de gás carbônico, o que é extremamente importante para o crescimento de pão, de bolo. A gente vê que a gente sempre coloca fermento nos bolos, e para fazer pão também a gente coloca o fermento biológico, bota para descansar o bolo, para ele crescer. É esse processo de produção de gás carbônico que faz com que essas massas crescem. E esse etanol, que é produzido também na fermentação, é o que é utilizado para produzir os vinhos, produzir o malte. Tem todo um processo, um preparo, mas basicamente os fungos são responsáveis por essa função. Eles também são usados na indústria farmacêutica e indústria alimentícia. Na indústria farmacêutica nós temos a penicilina. Não falei para vocês, mas o primeiro antibiótico a ser descoberto foi com o auxílio de um fungo. Um pesquisador estava estudando colônias de bactérias e deixou durante um tempo e viu que começou a crescer uma quantidade de fungos, que é o penicílio, e ele inibia o crescimento da bactéria. E a partir disso ele começou a estudar um pouco mais esses fungos e desenvolveu a penicilina, o primeiro antibiótico para matar as bactérias. E também na indústria alimentícia. Nós temos o shiitake, o shimeji, talvez vocês conheçam. São fungos comestíveis que muita gente utiliza nos pratos. Eles também, como o Caio já falou, são bioindicadores da qualidade do ar, em associação com as algas. Aqui, ó, uma imagem dos líquens em troncos de árvores. Vocês provavelmente já devem ter visto perto da casa de vocês. Quanto mais poluídos, menos a gente vai ver esses líquens. Na UNB, por exemplo, lá tem uma fazenda, que é a Fazenda da Água Limpa, e a gente vê uma infinidade de líquens, várias formas, tipos e cores. É bem legal. Quanto menos poluição no ambiente, mais a gente vê essas estruturas. E temos também as doenças causadas por fungos. Vou citar aqui alguns exemplos, talvez vocês conheçam. Temos o pano branco, que talvez vocês já tenham visto, dá pequenas manchas na pele. Isso são causados por fungos, são micoses. Tem a tinha, que às vezes dá também no corpo, pode dar nos dedos do pé, devido à umidade. A candidíase pode dar na boca pela ingestão dos fungos e também pode ser uma infecção sexualmente transmissível. As micoses de unha ou pé de atleta, que muita gente conhece, que geralmente fica com a meia durante muito tempo, e aí tem muita umidade, é ótimo para o fungo se desenvolver. Então é importante não ficar utilizando roupas molhadas, nem cuecas, essas calcinhas, essas coisas, porque pode levar ao desenvolvimento de fungos. E tem
histoplasmose, que é uma doença que é a inalação dos esporos dos fungos, geralmente está mais próximo de alguns tipos de aves, eles vivem mais nessas estruturas e aí pode levar a infecção da via respiratória e desencadeia um processo de infecção no nosso corpo. Então, basicamente, com os fungos é isso. A gente vai ter uma aulazinha sobre... Uma aula não, uma revisãozinha a partir de questões para treinar um pouco mais sobre essa aula. Vou parar de compartilhar aqui a tela. E basicamente é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Estamos aqui à disposição. Assistam a aulazinha também de exercício. Vai fixar melhor o conteúdo e a gente vai tirando dúvidas a partir de questões. Vamos vendo como cair isso em provas. Falhou até a aula de plantas e animais. Vamos estar lá. Um É beijo nóis, e gente. até É isso. mais. Beijo.